Do Lu da Lu. Volume 19. Capítulo 132. 81 golpes. Hongrong, o que você está fazendo? Oscar fechou a porta após entrar. Ning Hongrong se virou e seguiu para dentro. O atual Oscar estava mais preocupado com sua aparência do que antes. Ele estava barbeado, seu cabelo também estava bem penteado. Ele vestia as roupas douradas pálido padrão da escola porcelana dos 7 tesouros, realçando ainda mais suas belas feições. Especialmente aqueles grandes olhos, que deixavam até as meninas com inveja, deixaram Ning Hongrong ainda mais temerosa de encontrar seus olhos. Alcançando Ning Hongrong com alguns passos, Oscar tirou alguma coisa do bolso em seu peito e a colocou na escrivaninha. Agora há pouco, no caminho, eu vi que as suas luzes ainda estavam acesas e vim até aqui. Por que você ainda não está descansando a essa hora? Ning Hongrong ficou de costas para Oscar, dizendo, eu vou ir dormir logo. Após Oscar se juntar à escola porcelana dos 7 tesouros, Ning Fengzi havia deixado ele diretamente se juntar à seita interna. De fato, a absoluta maioria da seita interna eram discípulos diretamente relacionados à escola porcelana dos 7 tesouros. Apenas mestres dos espíritos especialmente extraordinários de fora podiam entrar nela. Quando Ning Fengzi declarou diante de toda a seita que Oscar iria diretamente entrar na seita interna, ele não sabia quantos olhares invejosos cairiam sobre ele. No futuro, você não pode ficar acordada até tarde desse jeito. Isso não é bom para o corpo e irá fazer você envelhecer prematuramente. Oscar provocou-a. Ning Hongrong disse, eu tenho 14 anos, como eu posso ficar velha? Ouvindo a voz dela, Oscar não pôde evitar ficar distraído. Ning Hongrong não falava com ele desse jeito há muito tempo. Parecia que o humor dela estava um pouco diferente hoje. Hongrong, o que foi? Você está doente? Oscar perguntou em voz baixa. Ning Hongrong não respondeu. Originalmente, ela já havia juntado coragem suficiente. Mas assim que ela viu Oscar, por alguma razão a coragem em seu coração diminuiu. Quando aquilo finalmente chegou à ponta da sua língua, ela não conseguiu contar. Vendo que Ning Hongrong não estava falando, Oscar não pôde evitar franzir o senho. Suspirando levemente, ele disse, então eu vou voltar primeiro. Vá descansar cedo. Eu trouxe isto para você comer, coma e então vá dormir. Esse é um doce bom para a digestão. Ele ergueu sua mão para tocar o longo cabelo de Ning Hongrong, mas no final se conteve. Ele relutantemente olhou para a bela figura de costas de Ning Hongrong, então se virou para ir embora. Quando Ning Hongrong ouviu Oscar dizer que ele havia trazido comida para ela não conseguiu mais conter as lágrimas em seus olhos. Oscar, ela repentinamente gritou. Oscar se surpreendeu e parou. Assim que ele se virou, um vento fragrante atingiu sua face enquanto Ning Hongrong pulava em seus braços como uma andorinha, correndo com vigor para seu abraço, segurando com força sua cintura. Após um breve choque, Oscar gradualmente reagiu. Embora Ning Hongrong já tivesse concordado em sair com ele, durante esses dias, eles nunca estiveram tão próximos quanto agora. A suave e tenra fragrância de jade encheu seus braços. Aquele tipo de sensação era tão prazerosa que era difícil de descrever. Virando suas mãos para segurar Ning Hongrong, o pulso de Oscar acelerou descontroladamente. Um homem e uma mulher sozinhos num quarto, a bela mulher se jogando nos seus braços. Oscar não era nenhum cavalheiro. Todos os tipos de pensamentos fantasiosos surgiram em seu coração. Porém, ele rapidamente sentiu que alguma coisa estava errada, porque o macio corpo de Ning Hongrong estava tremendo levemente em seus braços. Seu peito gradualmente ficou úmido. Hongrong, o que há de errado? Oscar perguntou um pouco arrependidamente. Com uma mão gentilmente acariciando o longo cabelo acetinado de Ning Hongrong, ele perguntou em voz baixa. Por que você é tão bom comigo? Por quê? Ning Hongrong disse, engasgando com soluços. Oscar lentamente sorriu, dizendo em seu coração, então essa menina faz eu me sentir movido. Internamente incapaz de evitar se sentir orgulhoso, ele disse com um sorriso. Quando eu vim para a escola porcelana dos 7 tesouros, você era a única que eu conhecia e também a pessoa que eu mais amo. Se eu não fosse bom com você, com quem mais eu seria? Eu já não tenho paz há muito tempo e quando os céus me enviaram você, se eu não soubesse o que apreciar, isso não desonraria as boas intenções dos céus. Oscar estava originalmente consolando Ning Hongrong, mas quem poderia ter imaginado que antes de ele terminar de falar, Ning Hongrong já teria irrompido em alto choro. Suas mãos também o seguraram com mais força. Sentindo a dor de Ning Hongrong, Oscar ficou meio perdido. A anterior maravilhosa sensação foi completamente obliterada. Ele não sabia como confortar melhor Ning Hongrong dessa vez. Hongrong, não chore, suas lágrimas partem meu coração. O que aconteceu? Diga-me, contanto que eu possa fazer isso, eu definitivamente a ajudarei. O choro de Ning Hongrong gradualmente diminuiu, segurando com força a cintura de Oscar, completamente enterrando seu corpo nos braços dele e abaixando sua cabeça, sem se atrever a olhar para ele, ela quase gaguejou. Você sabia? Nós nunca poderemos ficar juntos. De início, Oscar não ouviu isso claramente. Quando Ning Hongrong se repetiu mais uma vez, ele imediatamente sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Com seu corpo inteiro tremendo violentamente, ele segurou a charmosa face de Ning Hongrong com as duas mãos e ergueu sua cabeça.
Hongrong, o que você está dizendo? A voz de Oscar estava um pouco trêmula. Ele nunca havia amado alguém tão sinceramente como agora, mas o que Ning Hongrong disse? Como ele poderia aguentar isso? Ning Hongrong cerrou seus dentes brancos. Ela sabia que se não contasse a ele a verdade dessa vez, isso apenas machucaria Oscar ainda mais no futuro. Fechando seus olhos, ela resistiu à dor em seu coração, dizendo: Eu disse que é impossível para nós ficarmos juntos. Desculpe-me. Desculpe-me. Oscar olhou estupidamente para ela, um sorriso grotesco flutuando em sua face. Hongrong, você sabia? Eu raramente me barbeava antes. Eu nunca cuidei de nada por outra pessoa. Mesmo que o diretor Flender dissesse que eu era um gênio, eu ainda não tinha vontade de cultivar. Eu só queria silenciosa e alegremente viver a minha vida. Até eu te conhecer. Quando eu te vi pela primeira vez, eu não pude evitar gostar do seu semblante de fada. Daquela vez que você agiu de forma arrogante e tirânica, mesmo daquela vez, a sua sombra no meu coração não desapareceu. Porém, eu disse a mim mesmo que era impossível para mim e você. Você era a magnífica filha mais velha de uma família influente, mas eu era apenas um mestre dos espíritos comum. Assim que eu quis apagar o máximo possível da sua presença no meu coração, você começou a mudar. Com a ajuda de todo mundo, você não era mais como antes. Você começou a ficar mais gentil, provocando ainda mais a afeição das pessoas. Suas falhas gradualmente desapareceram e a sua sombra também se tornou cada vez mais distinta no meu coração. Até aquele dia, quando você me disse que queria temporariamente sair comigo, você sabe como eu me senti? Mesmo por 100 ossos espirituais, eu ainda não trocaria o sentimento daquele momento. Eu acreditei que a minha primavera havia chegado. Para ficar com você no futuro, para ganhar o reconhecimento do seu pai, eu comecei a apostar minha vida na cultivação. O que eu mais gostava antes era de dormir, mas daquele dia em diante, eu praticamente nunca mais dormi. Cada dia foi gasto cultivando constantemente. Mesmo quando sozinho ou com dor, contanto que eu me lembrasse do seu sorriso, eu podia facilmente jogar a dor para longe. Eu descobri que eu realmente te amava. Talvez eu fosse humilde, mas cada vez que você estava em perigo, quando eu conseguia te proteger, eu sempre me sentia feliz. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Oscar. Ele gradualmente soltou a face de Ning Hongrong, gradualmente recuando passo a passo. O que seus olhos revelaram não foi tristeza, mas sim um olhar próximo do desespero. Não diga nada, Oscar. Eu. Oscar sorriu, em escárnio, não direcionado a Ning Hongrong, mas a si mesmo. Eu realmente sou tolo. Eu na verdade já sabia que era impossível para nós. Sendo a valiosa filha mais velha da escola porcelana dos 7 tesouros, como você poderia ficar com uma criança pobre como eu? Não importa o quanto esforço eu faça, jamais será possível para eu ficar no mesmo nível que você. No futuro, você será a mestra da escola porcelana dos 7 tesouros. E eu, nada. Eu realmente sou muito tolo. Porém, por que você mentiria para mim? Sabendo que isso era impossível. Por que você me deu uma chance? Por quê? Ouvindo o rugido praticamente histérico de Oscar, Ning Hongrong vigorosamente ergueu sua cabeça. Seus olhos já estavam vermelhos por causa do choro. Ela igualmente, praticamente, rugiu em resposta. Porque também te amava. O que você disse? Oscar ficou atônito, olhando para a face vermelha de Ning Hongrong. O desespero em seus olhos mais uma vez se tornou um brilho esperançoso. Ning Hongrong olhou para Oscar. As lágrimas deixaram sua visão borrada. Sim, no começo eu nunca te considerei. Embora você fosse muito bonito, eu via homens bonitos desde que eu era uma criança pequena. Mas eu gradualmente descobri que você realmente era bom comigo. Por mim, você poderia investir tudo. Isso ainda não era o importante. À medida que você começou a dar duro na cultivação, quando você naturalmente me protegia todas as vezes que nós lutávamos, meu coração foi conquistado por você pouco a pouco. Naquele dia, quando eu prometi sair com você, aquilo não foi uma mentira. Porque eu queria ver, claramente, que tipo de lugar você tinha no meu coração. Quando nós realmente estávamos juntos, quando eu podia te ver todos os dias, você ficou cada vez mais magro por causa da cultivação diária. Eu entendi que tudo o que você fez foi por mim. A sua marca no meu coração também começou a gradualmente aumentar. Eu descobri que a minha relutância de me separar de você ficou cada vez mais forte. Originalmente, eu já devia ter te contado há muito tempo. É impossível para nós ficarmos juntos. Mas eu realmente não conseguia dizer isso. Não era porque eu não tinha coração de te machucar, mas sim porque eu não queria ter que desistir desse sentimento. Esse tipo de sentimento deve se chamar amor. Oscar, eu sei o quanto você investiu por mim, mas você sabe o quanto meu coração sofreu. Eu constantemente dizia a mim mesma que assim que a competição acabasse eu te contaria os fatos. Desse jeito, eu não influenciaria a sua cultivação. Mas no meu coração, eu não queria te contar a verdade, porque eu não queria te deixar. Eu não queria deixar o primeiro homem que eu cheguei a amar na minha vida. Você entende? Se fosse dito que anteriormente Oscar estava um pouco hesitante, então agora que ele ouviu o choro e os soluços queixosos de Ning Hongrong, seu coração gradualmente amoleceu. Vendo as lágrimas constantemente escorrendo pela face de Ning Hongrong e ouvindo-a falar seus pensamentos, Oscar descobriu pela primeira vez que o que ele investiu não havia sido desperdiçado. Essa foi a primeira vez que os dois revelaram seus sentimentos.
E o olhar de Oscar começou a ficar gentil. Então por que nós não podemos ficar juntos? Com sua voz gradualmente se acalmando, ele perguntou a questão que estava em sua mente. Ning Hongrong disse chorosamente. Por causa das regras da escola. Você também sabe que os discípulos diretamente relacionados à nossa escola porcelana dos 7 tesouros são todos mestres dos espíritos do tipo suporte. Apesar de ter a glória de ser o espírito de suporte número 1, na verdade, nós nunca fomos capazes de fugir do fato de não termos poder de ataque. Também foi por isso que eu originalmente me aproximei do terceiro irmão, para obter aquelas armas ocultas que ele faz. Portanto, nas regras da escola, todos os cônjuges dos discípulos diretamente relacionados precisam ser mestres dos espíritos de batalha com uma força extremamente formidável, para nos proteger. Se eu fosse outra discípula, talvez ainda houvesse uma chance para flexibilidade. Mas eu sou a única filha do meu pai e a única futura cabeça da escola porcelana dos 7 tesouros. Será impossível para o meu pai ignorar essas regras por mim. Eu só posso encontrar um futuro cônjuge que poderá usar poder espiritual para me proteger. Oscar olhou para Ning Hongrong em transe. Essa é a razão pela qual nós não podemos ficar juntos. Porque eu sou um mestre dos espíritos do tipo suporte. Ning Hongrong assentiu com seus olhos nublados de lágrimas. Nossa escola porcelana dos 7 tesouros nunca discriminou contra mestres dos espíritos comuns. Contanto que você entrasse na escola, a escola cuidaria de você sinceramente. Mas eu não tenho o poder para mudar essas regras. Nem mesmo quando eu me tornar a mestra da seita. Eu sei que você é bom comigo e eu também realmente gosto de você. Mas se nós continuarmos assim, isso só será ainda mais doloroso no futuro. Eu não quero te afundar nessa dor. Uma dor breve é melhor que um sofrimento prolongado. Ainda não é tarde demais para te dizer isso agora. Você tem 16 anos. Você ainda tem um belo futuro. Eu sinto muito, Oscar. Eu realmente sinto muito. Nesse ponto, os soluços a deixaram incapaz de falar. Oscar olhou amargamente para Ning Hongrong. Ele podia realmente culpá-la por isso? Não, é claro que não. Isso não era culpa da Ning Hongrong. Quando ele ouviu Ning Hongrong dizer que o amava, a parte mais suave de seu coração já havia sido completamente tocada. Para ele, o que Ning Hongrong sentia por ele era mais importante do que qualquer outra coisa. Tarde demais. Já é tarde demais. Mesmo que eu só tenha 16, no meu coração jamais haverá espaço para uma segunda mulher. Hongrong, você sabia? Já é tarde demais para você me dizer isso agora. Eu te amo, agora e para sempre, mesmo se os mares se secarem e as pedras ficarem macias, isso não irá mudar. Um brilho resoluto, sem comparação, cintilou nos olhos de flor de pêssego de Oscar. Dando alguns passos adiante, ele segurou os ombros de Ning Hongrong. Hongrong, olhe para mim. A voz de Oscar repentinamente se acalmou. Ning Hongrong ficou sem reação, erguendo sua cabeça para olhar para ele. De repente, ela viu uma luz especial que ela jamais havia visto nos olhos de Oscar. Uma luz que ela só havia visto nos olhos de Tang San e de Daimo Bai nas finais da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite. Hongrong, ouça-me, eu não vou desistir. Eu jamais irei desistir. Eu estou muito feliz porque essa foi a primeira vez que eu ouvi você dizer que gosta de mim. Há dificuldades diante de nós. Mas contanto que nós amemos um ao outro, as dificuldades podem não ser intransponíveis. As regras da sua escola porcelana dos 7 tesouros são nada mais do que uma esperança de que os discípulos diretos possuam uma proteção poderosa. Infelizmente, eu não posso fazer isso agora. Eu sou apenas um mestre dos espíritos do tipo alimento. Mas isso não significa que isso jamais será possível para mim. Hongrong, você irá esperar por mim? Dê-me 10 anos. Eu definitivamente encontrarei uma forma de me tornar poderoso, uma forma de obter a força para te proteger. Não importava o que, Ning Hongrong não esperava que Oscar fosse reagir desse jeito. Vendo a luz obstinada em seus olhos, ela de repente descobriu que valia a pena confiar nesse homem. Praticamente sem a menor hesitação, ela assentiu. Soltando os ombros de Ning Hongrong, Oscar se virou rapidamente. Toda a relutância de partir foi completamente enterrada nas partes mais profundas do seu coração. Hongrong, eu vou embora. 10 anos? Espere por mim durante 10 anos. Após 10 anos, se eu ainda não tiver voltado, case-se. Se eu tiver sucesso, eu definitivamente voltarei para encontrá-la. Em 10 anos, você terá 24, no seu auge. Contanto que eu não morra, eu vou ter sucesso. Terminando de falar, Oscar não parou, correndo para fora como um sopro de vento. Ele não ficaria mais na escola porcelana dos 7 tesouros. Ela sabia que jamais seria capaz de encontrar as verdadeiras respostas ali. Ele tinha que ir embora, tinha que deixar esse lugar e ir para o mundo exterior para procurar pelas coisas que ele precisava. Um mestre dos espíritos do sistema alimento realmente não poderia proteger aqueles que ele amava? Não, ele acreditava que conseguiria fazer isso. Pelo amor obstinado em seu coração, de qualquer forma e de qualquer jeito, ele iria conseguir isso. Olhando para as costas de Oscar desaparecendo, Ning Hongrong já estava perplexa. Nesse momento, ela claramente descobriu que não conseguia controlar seu coração se apaixonando por esse belo homem que era bom para ela e que havia investido tudo por ela. Ela estava relutante de vê-lo partir. Ela realmente queria que ele ficasse. Mas ela sabia que se ela dissesse isso, ela e ele realmente seriam incapazes de ficar juntos para sempre.
Um suspiro sombrio ecoou atrás de Ning Hongrong. Uma mão forte e grande caiu sobre seu ombro. Garota boba, não chore. Se ele realmente conseguir retornar em 10 anos, talvez vocês realmente sejam capazes de ficar juntos. Ning Hongrong se virou, olhando para Ning Fengzi que havia silenciosamente aparecido em algum momento. Ela se jogou vigorosamente nos braços de seu pai e perdeu a voz em lágrimas amargas. O Doulu Espada Shenxin e o Doulu Osugu Hong permaneceram ali silenciosamente. Os dois grandes títulos Doulu olharam um para o outro, e o sempre taciturno Doulu Espada repentinamente disse: Eu acredito que dessa vez, essa criança realmente seja alguma coisa. Como ele mesmo disse, se ele não morrer em 10 anos, então após esse tempo, ele certamente irá chocar o mundo dos mestres dos espíritos. Irá nos chocar, deixe-o ir se temperar. Ning Hongrong, sendo a herdeira do mestre da escola, com tanto barulho vindo do seu quarto, como Ning Fengzi e os outros poderiam não perceber. Os três já estavam ali há muito tempo e também ouviram a maior parte da conversa de Ning Hongrong e Oscar, mesmo se eles não tivessem se revelado. Quando Ning Fengzi ouviu a decisão final de Oscar, seus olhos brilharam de admiração. Os 7 demônios da Shrek, eles realmente não eram pessoas ordinárias. Talvez o talento dessa criança não pudesse se comparar ao de Tang San, mas a determinação inabalável que se escondia em seu coração era o suficiente para lidar com vários grandes problemas. Ning Fengzi não segurou Oscar. Ele também queria ver que tipo de choque esse jovem poderia causar nele no futuro. Se esse choque fosse o suficiente para driblar as regras da escola, então ele não se importaria de se tornar seu sogro. Putong. Tang San não sabia quantas vezes ele já havia sido jogado na lagoa. A torrencial cachoeira de 200 metros de altura caía com uma força enorme. Isso era algo que ele só conseguiu entender de verdade com a experiência. Com seu poder espiritual selado, deixando de lado praticar o martelo debaixo da cachoeira, até subir naquela pedra redonda era difícil de conseguir. 3 dias inteiros haviam passado e Tang San ainda não havia conseguido ficar de pé firmemente sobre aquela pedra incomparavelmente lisa. Ele não havia nem balançado o martelo uma única vez. A cada dia ele esgotaria toda sua energia, subiria na terra com dificuldade, recuperaria sua energia e mais uma vez voltaria a se esforçar embaixo da cachoeira. O temperamento de Tang San sempre foi conhecido por sua perseverança. Ele nunca conheceu a palavra derrota. Se na primeira vez não funcionasse, ele faria isso uma segunda vez. Se a segunda vez não funcionasse, então uma terceira. Ele firmemente acreditava que havia uma razão para seu pai mandá-lo fazer isso. Sob o efeito do crânio da sabedoria, Tang San começou a determinar o quão liso era aquela pedra e a força do impacto da água. Procurando pelo melhor lugar para atravessar e ficar de pé sobre a pedra, ele começou com grande esforço a se esquivar do impacto da água, explorando cada fração de força em cada parte do seu corpo. O pesado martelo de forja sem dúvidas o ajudava. Quanto mais pesado ele estava, mais difícil era de ser jogado na lagoa. Tang Hao ficou sentado meditando na caverna que ele criou, nunca prestando atenção no que Tang San fazia. Tang San havia estocado uma grande quantidade de água potável e comida no 24 pontes ao luar, o suficiente para 2 pessoas persistirem por um mês. Portanto, durante esse mês, Tang San não saiu para colher frutas. Sempre que ele saia para descansar, ele separaria um pouco de comida e levaria para a caverna do seu pai, colocando-a diante dele. Após comer, ele iria imediatamente descansar e assim que recuperasse sua energia, ele novamente se jogava na água. Tang Hao ocasionalmente abria seus olhos, seu olhar involuntariamente caía sobre Tang San. Observando seu filho vez após vez sendo jogado para baixo e subindo de novo, seus olhos revelaram uma leve gratificação. Criança tola, você sabia? Essa cachoeira é um martelo para forjá-lo. O que ela forja é o seu corpo. Como um dos artesãos divinos do continente, o que eu quero fazer é forjá-lo numa verdadeira ferramenta divina. 5 segundos. Ele finalmente aguentou por 5 segundos. No 5º dia, Tang San já conseguia aguentar ficar sobre a pedra por 5 segundos. Finalmente no 5º dia, Tang San conseguiu ficar por 5 segundos em cima da pedra redonda. Mesmo sem a ajuda do poder espiritual, ficando de pé sobre a pedra, seu corpo podia se mover suavemente de acordo com o ritmo do seguidor do caminho dos fantasmas, descarregando a força do impacto da cachoeira, encontrando a melhor posição para aguentar o máximo possível dos seus golpes. Mesmo quando era difícil de respirar, ele ainda aguentou por cada momento possível. Para Tang San, isso era sem dúvidas um bom começo. Assim como se diz, todas as coisas são difíceis no começo. A primeira perseverança é sem dúvidas a mais dolorosa. Tang San não apenas tinha que aguentar a tirânica agressão da cachoeira, como também tinha que suportar essa dor enquanto estava incapaz de usar poder espiritual. Assim como um adulto repentinamente se transformando numa criança pequena, quando sua força abruptamente diminuía, a pessoa precisava de algum tempo para se acostumar. E 5 dias foram apenas o tempo para adaptação. Em 5 dias, sob a constante agressão da água, a dor de ser incapaz de usar a habilidade céu misterioso gradualmente desapareceu. Contando com o aumento de inteligência do crânio da sabedoria, ele gradualmente pegou o jeito da técnica. Do 6º dia em diante,
O tempo que ele conseguia ficar em cima da pedra aumentou geometricamente e ele também finalmente conseguiu começar a balançar o martelo de forja em sua mão. Usar força sobre a lisa e polida pedra redonda era sem dúvidas uma questão extremamente difícil. Mas Tang San era astuto. Ele não começou a praticar o método do martelo de vento caótico ansiosamente e, ao invés disso, primeiro se adaptou o máximo possível à força da cachoeira, fazendo grandes esforços para controlar seu equilíbrio, permitindo que a cachoeira o banhasse. Quando Tang San finalmente conseguiu ficar de pé com firmeza embaixo da cachoeira sem ser jogado na água, Tang Hao finalmente lhe deu palavras de exortação. Cultive poder espiritual. É claro que, para Tang San, isso significava cultivar a habilidade Céu Misterioso. Por um tempo Tang San ficou surpreso com as palavras de seu pai. A força interna da sua habilidade Céu Misterioso já estava selada. Como ele ainda cultivara. Mas quando ele realmente cultivou, ele descobriu que o selo que seu pai pôs nele era extremamente estranho. Embora ele não pudesse usar a força interna da sua habilidade Céu Misterioso, isso não influenciava sua cultivação. Sempre que ele começava a cultivar o vazio em seu corpo, após circular a força interna acumulada uma vez, ela seria automaticamente absorvida por aquele selo ardente, se fundindo à sua própria força interna original. Embora Tang San fosse incapaz de sentir até que ponto sua habilidade Céu Misterioso progredia desse jeito, após cultivar, a velocidade de recuperação do seu corpo claramente acelerava. Portanto, desse dia em diante, Tang San cultivaria por 6 horas a cada dia, treinando sob a cachoeira no tempo restante. Hong. O martelo de forja causou enormes respingos embaixo da cachoeira, circulando uma vez e voltando para cima da cabeça de Tang San. Sucesso! Tang San comemorou, mas ele só ficou feliz por um momento, porque quando sua disposição balançou, a cachoeira o jogou na lagoa. Hoje já era o 15º dia desde que ele chegou ali. Após muito esforço, ele finalmente conseguiu realizar com sucesso o primeiro golpe do método do martelo de vento caótico, sem escorregar da pedra por causa da força. Com o primeiro golpe veio o segundo. Com o treinamento constante de Tang San, o método do martelo de vento caótico começou a surgir de suas mãos. O martelo de forja não era, afinal, o martelo céu claro e seu peso não era tão assustador. Além disso, seu peso podia ajudar Tang San a manter seu equilíbrio sobre a pedra. Gradualmente, seu método do martelo de vento caótico ficou cada vez mais habilidoso com ele praticando na cachoeira. No início ele só conseguia causar alguns respingos. Mas à medida que ele dançava, ele se tornava intocável pelos elementos. Ele era como uma barreira arredondada sob a cachoeira, constantemente bloqueando os golpes da cachoeira, fazendo a água florescer em grandes respingos. A frequência dos golpes do martelo de forja rapidamente e constantemente aumentou. Num instante, 3 meses haviam passado. Hong. O golpe final foi lançado. O corpo de Tang San voou como uma bala de artilharia, encontrando com os golpes da cachoeira por 10 metros. Dentro desses 10 metros, a água caindo foi jogada contra o fluxo e compelida por sua figura, ela emitiu um intenso ruído explosivo. Até o arco-íris cruzando a lagoa ficou distorcido nesse momento. Isso, é claro, não era algo que Tang San conseguia realizar com sua força atual, mas sim uma propriedade do método do martelo de vento caótico. Um golpe mais poderoso do que o outro, a força dos movimentos se sobrepondo. Se não fosse pelas qualidades internas do físico de Tang San serem extremamente poderosas, aquele enorme impacto seria o suficiente para arrancar os músculos dos seus ossos. No momento em que os 9 vezes 9, 81 golpes, foram completados, as 81 forças se sobrepondo se condensaram. Apesar de não ser capaz de usar a menor quantidade de poder espiritual no momento, aquele aterrorizante poder de ataque instantaneamente rompendo ainda ultrapassou seu pico. Hong. A força desapareceu. O corpo de Tang San sob a cachoeira foi jogado pesadamente na lagoa. Mas nesse momento a alegria em seu coração era difícil de descrever. 3 meses. Ele finalmente havia completado o requerimento do seu pai. Ele finalmente havia conseguido dar o 81º golpe. Agora a pele de Tang San estava coberta por uma saudável cor de bronze. Sua altura havia aumentado um pouco. Embora seu cabelo e a barba em sua face parecesse extremamente desarrumada, seus olhos como estrelas frias se inclinaram deslumbrantemente. No instante em que a cachoeira se inverteu, Tang Hao sentado na caverna já havia aberto seus olhos. Uma luz surpresa passou pelos cantos dos seus olhos. Mesmo como o mais jovem título Doulu do continente, agora ele ainda não pôde evitar suspirar de admiração pela realização do seu filho. No passado, quando ele completou esse passo, ele havia levado metade de um ano. Mas Tang San, com sua força de vontade inabalável e com a ajuda do seu talento, havia inesperadamente usado apenas 3 meses. Pulando na margem da lagoa, Tang San segurou o martelo de forja em uma mão e, primeiro de tudo, olhou para seu pai nos olhos. O olhar de Tang Hao passou sobre seu filho. Nesses 3 meses, os músculos de Tang San haviam se tornado mais distintos. Embora nenhum fosse exageradamente enorme, sua pele tinha uma fraca luz indistinta. Com a visão de um título Doulu, ele podia naturalmente detectar o poder explosivo acumulado dentro deles. Pai, eu consegui. 81 golpes. Tang San disse um pouco orgulhosamente para Tang Hao. 81 golpes? 81 golpes sem restrição?
Aquela transcendência de coração e corpo o deixou extremamente animado. Tang Hao assentiu para ele, dizendo duas coisas. Muito bom. Mas você ainda pode fazer melhor. Enquanto falava, Tang Hao pegou o martelo de forja das mãos de Tang San. Com um movimento casual, o martelo de forja voou para longe como uma estrela cadente, desaparecendo num piscar de olhos. Sem prestar atenção em Tang San um pouco desanimado, uma das mãos de Tang Hao agarrou uma enorme árvore ao seu lado. Sua mão cortou o tronco da árvore como uma lâmina afiada, a cortando como se ela fosse tão macia quanto tofu. Enquanto a mão de Tang Hao se movia, Tang San apenas viu uma nuvem de farpas de madeira no ar e a palma ilusória de Tang Hao. De fato, seu olho do demônio púrpuro já havia alcançado o pico do terceiro estágio e ele não conseguir ver claramente os movimentos de Tang Hao com sua visão atual, mostrou o quão rápido Tang Hao era. Quando Tang Hao parou, outro martelo havia aparecido em sua mão, exatamente idêntico ao anterior martelo de forja, mas feito da madeira de uma árvore. Jogando o martelo de madeira na palma de Tang San, ele disse: a seguir, use isso para praticar o método do martelo de vento caótico. Se o martelo quebrar, faça outro você mesmo. Deixando essas palavras para trás, Tang Hao voltou para sua caverna de novo. Apenas algumas simples palavras, mas o que ele havia dado a Tang San era um desafio ainda mais difícil. Quando ele pegou o martelo pela primeira vez, Tang San não sentiu nada. Por 3 meses ele havia usado o martelo de forja de várias dezenas de jin de peso. Agora segurando esse martelo de madeira, ele era praticamente tão leve quanto o ar. Quando ele mais uma vez nadou de volta para a cachoeira, ele estava muito mais relaxado do que antes. O martelo de madeira flutuava e, além disso, era tão leve que isso economizou praticamente um quinto do tempo de antes para ele chegar à cachoeira. Porém, quando ele subiu na redonda pedra embaixo da cachoeira, ele imediatamente sentiu que algo estava errado. Sob o imenso impacto da água, seu corpo balançou e ele inesperadamente quase foi jogado para fora da pedra. De fato, esses 3 meses de treinamento já haviam, há muito tempo, o acostumado a ficar de pé estavelmente sobre a pedra redonda como um prego martelado numa tábua. Repentinamente sentindo seus passos vacilarem. Como ele poderia não ficar chocado? Rapidamente, Tang San percebeu o problema. O martelo de forja em sua mão havia se transformado em um martelo de madeira e o peso era massivamente diferente. Seu centro de gravidade, assim como sua familiaridade com o fluxo de água haviam todos mudado. Com um peso diferente, naturalmente era ainda mais difícil ficar de pé com firmeza. Tendo descoberto isso, Tang San imediatamente entendeu algumas das intenções do seu pai. Astutamente, ele não balançou o martelo de madeira imediatamente após ficar de pé com firmeza. Ao invés disso, ele ficou parado ali estavelmente, controlando o martelo de madeira para balançá-lo suavemente, sentindo a sensação do martelo de madeira sob o fluxo. O martelo de madeira que parecia tão leve quanto uma pena, inesperadamente sofreu uma resistência ainda maior da água do que aquele martelo de forja de antes. Ele sofreu com a dupla influência da sua própria flutuabilidade e do impulso da água, tornando o controle de Tang San ainda mais difícil. Quando Tang San sentiu que podia novamente ficar de pé com firmeza, ele começou a usar o método do martelo de vento caótico de novo. O primeiro e o segundo golpe ainda continuaram como normal, apenas não tão facilmente. Mas quando o terceiro golpe chegou, o frágil martelo de madeira se partiu no instante em que ele deveria dividir a água. Um martelo de madeira quebrado. Desse dia em diante, Tang San entrou no segundo estágio do treinamento. Ele não tinha força interna. Incapaz de infundir força interna no martelo de madeira para protegê-lo, o que ele podia fazer era controlar o máximo possível do seu uso de força, controlando a força constantemente exercida no martelo de madeira para evitar que ele quebrasse embaixo da água ou por causa dos seus próprios golpes. O problema abruptamente crescendo não fez Tang San se encolher. Ao contrário, isso deixou sua mente ainda mais focada, começando um treinamento especial ainda mais árduo. 9 meses depois. Com um rugido de partir os ouvidos, uma enorme parede de água voou. Dessa vez não foi apenas parte da cachoeira acima, mas toda uma seção de mais de 10 metros de extensão. Sob a cachoeira, o corpo inteiro daquela figura voando cintilou com um brilho cor de bronze, brilhando como ouro sob a luz do sol. 81 golpes. Tang San já havia se esquecido de quantas vezes ele já havia completado o 81º golpe. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.